Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pod Pract. E hoje temos um convidado pra lá de especial. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Ex-participante do Casamento às Cegas, ex-participante da Fazenda, especialista em investimentos e finanças. Só pode ser o nosso convidado, Chay. Seja bem-vindo, Chay. Obrigado, tudo bem, Jéssica? Obrigado pelo convite. Tudo bem. Eu acho que já você falou ex-participante do Casamento às Cegas, ex-participante da Fazenda, já as pessoas poderiam acertar, porque não tem outro. Eu quase falei que sou eu. Bora lá, vamos começar então nosso papo aqui sobre essa parte empresarial de investimentos que é tão importante. Mas antes, Chay, conta um pouquinho sobre a tua jornada até aqui, como você começou, né? A sua vinda para o Brasil, que eu acho muito importante, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Fica à vontade, Chay. Bom, Jéssica, eu vim para o Brasil no final de 2014, aí eu fui casado com uma brasileira, eu acho que quem está assistindo, quem me conhece já sabe. Eu conheci a minha ex-mulher pela internet, daí a gente começou a ter um relacionamento à distância, daí eu vim para o Brasil como turista, a gente se conheceu, se gostamos, namoramos e fiquei casado com ela 4 anos. Só que minha vida continuou aqui depois desse relacionamento. Eu separei com ela, mas daí eu tinha minha empresa aqui no Brasil. Eu tinha uma empresa de colchão e material de decoração, né? Aí continuei minha empresa, minha vida aqui no Brasil e vim acontecendo coisas novas na minha vida. Como você diz, o Casamento às Cegas foi uma delas que daí me deixou mais conhecida aqui no Brasil. Marco. Legal. E aí, como que foi essa virada para essa parte dos investimentos, Chay? Quando você abriu essa empresa de colchões, fechou, em que momento que você entrou nessa área de investimentos? Então vamos lá. A minha história é muito engraçada, né? Eu montei minha primeira empresa, essa empresa de colchão e material de decoração, depois de um assalto. Eu fui assaltada. Eu fui atender um cliente de uma empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava como um vendedor externo, também de colchões terapêuticos. Aí, na saída dessa visita, eu fui assaltada. Aí a empresa não quis me dar suporte nenhum, foi para a delegacia, liguei para a empresa. Falei, gente, eu fui assaltada, levaram meu carro, levaram tudo, preciso de ajuda de vocês. Alguém pelo menos me tirar daqui da delegacia e levar até casa. E eles falaram para mim simplesmente assim, que eu sou autônomo e responsabilidade tudo é minha. Aí eu falei, caraca, que suporte Maneiro. Maneiro, muito bom, valeu. Aí a pessoa fala assim para mim, se você quiser eu posso te mandar um carro de aplicativo, te buscar e você paga na sua casa. Eu falei, cara, valeu, não quero da sua ajuda, não preciso da sua ajuda, deixa que eu me viro aqui. Aí eu coloquei a mão no bolso, tirei, tinha R$2 no bolso só, porque o resto foi embora. Carteira, carro, tudo tinha ido embora. Tava na delegacia com R$2 no bolso e peguei o telefone de um cara emprestado para ligar para a empresa. Infelizmente aconteceu aquilo, aí liguei para o primo da minha ex e ele foi me buscar. Só que quando eu tava esperando na delegacia, eu olhava para essa nota de R$2. Falei, cara, eu não mereço isso. Eu vim do outro país, sofri tanto, consegui me estabilizar e agora acontecendo isso para mim, isso não é para mim, eu vou ter que mudar isso. Aí eu fui para casa, eu fiquei uma semana pensando em que eu vou fazer na minha vida. Eu vou voltar para minha terra, vou fazer o quê? Aí eu falei, não vou voltar, porque quando eu saí de lá, meu pai falou... meu pai sempre foi dessa ideologia que você tem que aprender a andar nas suas próprias pernas. E quando eu saí de lá, ele falou pra mim, se você sair, você não vai ter nada de direito das coisas minhas. Você vai ter que se virar. Você é apto, você aceita isso? Eu falei, aceito. Eu vou me virar. E agora eu queria voltar, aí eu tava pensando, será que eu vou voltar para lá, vou ter que conversar com meu pai, o que eu vou fazer? Eu falei, não vou voltar para Irã, eu vou continuar aqui e eu vou fazer minha vida acontecer. Porque uma coisa que eu sou bom é vendas, eu sou um bom vendedor. Se eu vendia para uma empresa, eu vou vender meu produto. Aí daí veio a ideia de montar minha empresa de colchões terapêuticos.
Foi lá, busquei como fala? Investidores. Fornecedores de materiais. Comecei a terceirizar a produção de colchão terapêutico. Então pegava matéria-prima de um lugar, mandava para um fabricante e essa pessoa fabricava para mim. Comecei minha empresa assim, tipo consignado, né? Eu não tinha dinheiro, capital para investir, a pessoa fabricava, o meu sócio, né? Que a gente fez uma sociedade, mas não era bem sociedade. Ele fabricava, eu vendia, daí a gente dividia lucro. Então eu não precisava pagar nada para ele antecipado e eu só vendia o produto, o que a gente tinha de lucro a gente dividia. Começou a minha empresa assim. Graças a Deus começou a ter umas boas vendas. Aí depois de ter uma caixa, eu virei e falei para ele chama Giovanni. Falei, Giovanni, faz o seguinte, agora eu quero mudar essa sociedade. Eu vou comprar de você, vou montar um estoque, vou pagar antecipado para você e eu vou ficar tipo 100% responsável por toda a marketing, venda e tudo mais. E você só ficar na fábrica e você terceiriza para mim. Ele aceitou e começou a minha vida aí de empresário. No início eu era tudo, né? Eu era quem tirava pedido e quem entregava, botava em cima de carro. E conforme a operação começou a crescer, comecei a montar um call center dentro da minha empresa. Comecei a contratar mais vendedores e fazer merchan nos rádios e TVs. Eu lembro que eu montei minha empresa em fevereiro de 2017. Em julho de 2017 fiz o primeiro merchan no rádio, né? Já consegui gerar uma caixa e investir no rádio nessa época aqui. Cara, o rádio foi o maior sucesso para mim. Nossa. Foi muito legal. Minha empresa cresceu muito. Não quero esticar muito esse assunto. No final de 2018 eu faturei 2 milhões de reais. Tanto que dentro do meu livro, que chama A Virada de Chave, eu falo de 2 a 2 milhões. Que é aquela nota de R$2 que mudou... Do limão uma limonada, né? Exatamente, mudou minha visão sobre a vida, o que eu queria realmente. E muitas vezes tem muita gente que está numa situação parecida meu, lá no passado, que está quebrado, que perdeu o dinheiro, que foi assaltado, que separou com a mulher, que está numa situação ruim. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Se você tem problema na sua vida, depende de como você enxergar esse problema, a situação, você pode crescer. Sim. Ou você pode ir para o fundo do poço. Então, depende de como você enxerga os problemas na sua vida. Eu amo uma vida cheia de problemas. Por quê? Porque você ganha dinheiro com solução. Entendeu? Então, se você tem problema na sua vida, você tem que buscar a solução. Assim que você ganha dinheiro. Grande problema do ser humano, eu não falo só dos brasileiros, mas eu acho que a maioria das pessoas é focar em problema. Quando você foca em problema, aí que vem... Não tem aquela música que fala que o problema puxa problema? Aí que vem problema atrás do problema. Quando você foca no problema, a sua vibração, sua energia é trazer mais problemas para você. E vai acontecer, sei lá, aí você bate o carro, aí você perde a mulher, aí você perde não sei o quê, perder no caso de separar. Enfim, vai vir muitos problemas um atrás do outro. Eu acho assim, se você tem problema, você está num momento bom. Porque você tem que procurar a solução. Aí é a sua virada de chave. Exatamente. Olhar com os bons olhos nessa situação é a melhor coisa do mundo, né? É uma oportunidade realmente. Eu fiquei curioso, Chay, estou bastante curioso para conhecer a tua história e como essa história se conecta com o ambiente financeiro, né? Porque você é um consultor muito demandado do ponto de vista financeiro, as pessoas demandam muito o teu conhecimento e aquilo que você tem para passar. Sim. E eu fiquei bastante curioso, como você... transpôs desse empresário que trabalhava com colchão, que veio de todos esses problemas, para começar a treinar pessoal em finanças. E a minha maior curiosidade, no Brasil, a gente tem um paradigma muito sério que nós não somos treinados quando nós somos crianças, adolescentes ou mesmo na faculdade em finanças. Sim. É até um tema muito adverso para nós. A hora que fala assim, vamos falar de educação financeira, vamos falar de fluxo de caixa, vamos falar, as pessoas encostam, assim. Sim. Elas ficam assim, ficam com medo. Ficam com medo. E assim, é um ambiente propício, porque eu concordo com você,
em adversidade a gente cresce. Isso é bem Sun Tzu, Arte da Guerra, aquele famoso livro. Mas como que você transpôs esse lado empreendedor para o lado especialista em finanças num país que não tem base? E eu queria que você me passasse assim, quais são os maiores problemas? Foi uma guerra difícil, eu tenho certeza, mas qual que foram os maiores problemas que você encontrou nessa passagem aí? Vou responder a sua pergunta por partes. Primeira parte, você falou, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas coçam. Tem medo de falar de dinheiro. Isso é por conta de crenças. Todos nós, não só no Brasil, também no Irã, parece que a gente tem uma crença de ter medo de dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro você não pode ter. Se você não sei o que tem dinheiro, sabe, que as pessoas que são ricos, a maioria fez coisa errada. A gente tem isso dentro da nossa crença, sempre as pessoas falando. Quando você vê uma pessoa anda com um carro muito legal na frente, em vez de você admirar, a maioria das pessoas falam o quê? Será que esse cara é ladrão? Será que esse cara fez alguma coisa errada? Então, assim, aquele problema que você falou que as maiorias das pessoas têm de ter medo de falar sobre dinheiro é por conta de crença. E, infelizmente, isso não é só no Brasil, em vários outros países isso acontece. Mas vamos falar sobre aqui no Brasil, o país que eu estou morando e estamos morando juntos aqui. Cara, no Brasil, a educação financeira é quase zero. Não tem educação financeira de base, né? E eu sempre falo que a educação financeira é algo bem fundamental, que até é bom a gente ensinar nas escolas, né? Você vê nos países norte-americanos, até desenhos animados tem educação financeira. Depois até eu acho alguns vídeos, se você quiser pode até anexar aqui alguns vídeos, pode deixar aqui para as pessoas assistirem. A educação financeira lá nos países norte-americanos vem pela base. Para uma criança de 3, 4 anos assistindo aquele desenho animado, tá fazendo o quê? Tá dando aula de educação financeira. Mas no Brasil não. No Brasil a gente não tem isso. E como aconteceu essa minha transição do mundo empresarial para o mundo de finanças? Primeira coisa, são duas coisas misturadas. Finanças e mundo empresarial são assim, bem misturado. Só que a maioria dos empresários, eles têm um preconceito sobre finanças. Aí que vem o problema. Aí eu falei, cara, onde tem problema tem solução também. E a gente ganha dinheiro com o quê? Com problema ou com solução? Com solução. Então vou ter que achar a solução. Quando em 2018 eu faturei muito bem, minha empresa estava muito boa. Eu falei, cara, vou ter que fazer algo com esse dinheiro que estou ganhando. E comecei a investir. Em 2018, comecei a estudar sobre o mercado financeiro e investir. Eu, como empresário, eu fui lá, busquei conhecimento sobre o mercado financeiro, investindo meu dinheiro. 2019 foi o ano que eu comecei, né, namorar essa ideia de investir e comecei a abrir minha conta numa corretora de valor e fiz meus primeiros aportes em investimentos. 2020 veio a pandemia e minha empresa, como muitas outras empresas, quebraram. Imagina, no meio da pandemia, quem comprou colchão? Ninguém compra colchão. Meu faturamento caiu 95%. E, enfim, precisei dar uma reviravolta na minha vida. Peguei empréstimo, enfim, eu fiz, demiti os funcionários, eu tentei manter o máximo tempo possível meus funcionários, mas realmente chegou num ponto que eu não dava para sustentar toda aquela estrutura. Peguei um empréstimo, paguei galera, foram embora e eu tinha uma grana aí guardada e eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia na minha vida real, fiz no mercado financeiro. Cara, o que é mercado financeiro? O que você faz no mercado financeiro? Nada mais, nada menos que você compra uma ação ou um produto barato e vende mais caro. Mesma coisa que eu fazia na minha empresa de colchão. Eu comprava um colchão por R$1.000, R$2.000, vendia por 3, 4 mil. Certo? Agora, qual era meu risco na minha empresa de colchão? Pagar 15 colchões antecipado, no caso, 15, 20 mil reais antecipado, e não conseguir vender
no prazo que eu estava me programando, ou não consegui vender no preço que eu tinha investido. Isso era meu risco na minha empresa de colchão. E quando eu comecei a estudar mercado financeiro, eu vi que eu estou correndo o mesmo risco de comprar um produto que não é bom. No caso, o produto no mercado financeiro, em renda variável, eu estou falando, são ações de umas empresas. No caso, eu invisto nas empresas que eu podia investir em empresas que não têm uma estrutura boa, não são empresas sólidas e perder meu dinheiro, ou podia também escolher as empresas boas e comprar as ações dessas empresas e ter um lucro maior. Enfim, como eu assimilei essas duas realidades que eu estava vivendo. Eu falei, cara, eu comprava colchão, agora eu tô comprando a ação de uma empresa. Acabou. Para mim, comecei a simplificar na minha cabeça. Aí vem a pergunta. Você entrou no mercado financeiro, ganhou muito dinheiro? Não, perdi. Perdi muito. Perdi 100 mil reais. Logo no início. Assim. É aquela ilusão, né, de gente ver no internet, cara anda de Porsche, fala, pega celular, entra numa operação, sai, ganhou 200, 300, 500, 600 mil, 2 mil, 10 mil, 20. Você fala, cara, que loucura, né? Você entra lá, faz isso, faz aquilo. Quando você entra no mercado financeiro, você tem que entender, existe vários tipos de perfil que você tem no mercado financeiro. Perfil de investidor e perfil de trader. Quem é você no mercado financeiro? Você é um trader ou você é um investidor? Porque o investidor, na maioria das vezes, ele acumula patrimônio. Trader, e o investidor tem o seu trabalho, investe no mercado financeiro. Trader não. Trader vive de mercado financeiro. Ele precisa retirar dinheiro do mercado financeiro. E para você virar trader, em 1 ano, 6 meses, 7 meses, você não vira trader. Você tem que estudar muito, tem que praticar muito para virar um trader, um bom trader. E isso foi a ilusão que foi vendido para mim também, né? Eu entrei no mercado financeiro com pensamento de um investidor, né? Quando eu era empresário, mas quando o negócio começou a apertar, eu falei, cara, vou tirar dinheiro do mercado financeiro. Para tirar dinheiro do mercado financeiro, eu precisava fazer o quê? Eu precisava fazer trade. Então, fiz o quê? Fui lá, comecei a fazer operações, deu errado. Enfim, perdi mais ou menos uns 100 mil reais. Aí comecei a falar, caraca, impossível, velho. Tanta gente tá ganhando tanto dinheiro aí nesse mercado. Eu vou perder, não tem como. Eu vou ter que estudar mais. Aí eu comecei a buscar mais sabedoria. Mas às vezes a gente perde dinheiro, a gente perde coisas valiosas dentro da nossa vida. Nesse caso, no meu caso nessa situação foi dinheiro, por conta de falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento suficiente sobre um assunto, muito provavelmente você vai ter derrota. Entende? Então, se você não quer ter derrota, você tem que buscar conhecimento. Aí que eu busquei mais conhecimentos. Busquei mais conhecimentos sobre o mercado financeiro, fiz mais estudos e tirei meus certificados. Hoje eu tenho o Ancor, que é certificado de agente individual de investimentos. Eu dou assessoria de investimentos. Só que no início, não. No início foi uma pessoa que eu estudei básico, fiz uns cursos básicos e entrei de forma certa, mas no meio do caminho, por conta das situações, eu mudei meu pensamento e perdi dinheiro e de novo precisei dar um passo para trás, recomeçar tudo de novo, estudar tudo de novo e comecei de novo a investir no mercado financeiro. Faz uns 4 anos que eu estou no mercado financeiro, assim, digamos, como profissional. 3 anos que eu estou como profissional, mas mais que 4 anos como investidor no mercado financeiro. E hoje eu falo para as pessoas, você perguntou de dificuldades, né? Os problemas, grandes problemas. Eu falo de dificuldades, o grande problema, um grande erro das pessoas que aconteceu para mim, que acontece com muita gente, esse lance de trade. Tentar tirar dinheiro rápido do mercado financeiro. Sim, que é a solução muito rápida, né? Muito rápida. E se você está entrando no mercado financeiro, você não vai... É proibido para você fazer isso. Sim. Eu falo para todo mundo, cara, é proibido você fazer day trade, swing trade, qualquer tipo de trade que você não tem conhecimento suficiente. Sim.
quando você entra no mercado financeiro, você tem que ter um assessor, um profissional ao seu lado. Sim. Namorando, entendendo a ideia de investimento, conhecendo mais sobre investimento, daí você pode andar sozinho. Eu vejo que as pessoas, elas buscam essa parte do mercado financeiro como se fosse um milagre, a solução da vida delas. Elas acham que investir enriquece, né? E anota aí, o que enriquece é o trabalho. O investimento, ele otimiza o processo. Exatamente. Então, eu vejo que muitos erros dos empresários, eu tenho a minha empresa de consultoria, assim, quando você fala com isso, ou a pessoa ela tem aversão, então não quer fazer por medo, ou ela olha aquilo como se fosse aquilo que fosse enriquecer ela, né, da noite pro dia. E não é um processo, né? É o trabalho ali que vai te fazer gerar esse valor. E aí, aproveitando com esse gancho, Chay, uma dúvida que eu tenho muito dos meus clientes, assim, é qual estratégia utilizar? Porque, por exemplo, a gente faz todo um trabalho de gestão financeira, planejamento financeiro, gera o caixa para aquela empresa, aí às vezes o cliente, esse empresário, ele tá lá com 100, 200 mil reais no caixa e quer deixar lá, na conta corrente, né? E aí, a grande dúvida que eles têm é onde investir? Tá bom, formei minha reserva, mas o que fazer? Qual estratégia utilizar para maximizar isso? Ou então para deixar ali gerando mais segurança, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas estratégias aí em relação a esses retornos, enfim, o que fazer com esse valor. Primeira coisa que acontece com a maioria dos empresários é aquele preconceito que você falou, de quando você fala sobre dinheiro, vamos dar uma consultoria de investimento, de finanças, a pessoa já fica assim, ó. A pessoa que ainda tá aquela ideologia de guardar dinheiro embaixo do colchão, parece. No pleno 2024, as pessoas têm preconceito a saber sobre mundo de finanças, né? O que eu falei para você antes de a gente entrar no ar. Nessa situação, eu sempre falo para os empresários, cara, café com leite. Pega seu dinheiro, deixa numa aplicação, liquidez diária. O que quer dizer liquidez diária? Liquidez diária é tipo, seu dinheiro sempre está disponível. A hora que você quiser, você tem acesso ao seu dinheiro. Tipo, uma conta corrente e uma conta poupança. É a mesma coisa. Só que quando você tem investido o seu dinheiro em aplicação de liquidez diária, você precisa ter uma conta de investimento. Que é nada mais, nada menos que normal uma conta de banco. É a mesma coisa. Funções, todos são iguais. Colocando uma liquidez diária para você ter acesso fácil, com rentabilidade que pelo menos acompanha a taxa Selic e a inflação do país. Que nesse caso a gente fala de 100% de CDI. O que é CDI? CDI é aquela taxa de juros que os bancos eles cobram entre eles. Porque todos os bancos, no final do dia, eles precisam de ter um balanço de caixa. Então, tem muitas vezes algumas agências, alguns bancos com caixa positiva, outros negativos. E as caixas positivas emprestam dinheiros com caixas negativas para os bancos de caixa negativa. E assim rolam juros nesse meio, que chama CDI. Quando você aplica seu dinheiro, deixa seu dinheiro parado na tua conta, vamos supor, essa caixa que você gerou para esse empresário, e esse empresário deixa dinheiro aplicado num num CDB 100% CDI, ele está deixando dinheiro disponível para os bancos emprestarem um para o outro, e liquidez é diária. A hora que você quiser, você acessa. Você precisa agora fazer uma compra, precisa tirar dinheiro de lá, você tira dinheiro de lá. Então, isso é a primeira solução e mais básica e mais rápida, mais fácil de todos. Mas agora você precisa de ser uma coisa mais complexa. Chay, agora eu quero ter uma solução mais complexa. A gente tem que entender qual é o fluxo da caixa dessa empresa. Quanto ele vai precisar imediatamente, de repente, se acontecer qualquer problema financeiro dentro dessa empresa. A gente deixa no liquidez diária. E o resto a gente pode fazer um planejamento financeiro onde que a gente maximiza a rentabilidade dessa caixa, traz um lucro maior para esse empresário e, em vez de deixar dinheiro dele parado, perder valor para a inflação, você vai gerar valor, você vai fazer rentabilidade que supera a inflação na rentabilidade, supera a inflação do país. Aonde que o empresário de verdade vai ganhar? Entende? Com o dinheiro que está parado na caixa. Entende? E eu sempre pergunto para o empresário, você acha melhor você deixar seu dinheiro num conta corrente, pagando, sei lá, R$100, R$200, R$100 de manutenção, tarifa
por mês, ou melhor você deixar onde que teu dinheiro traz esses 100 reais ou mais de rentabilidade para você? Primeira pergunta é isso. Ô, Chay, eu sempre gosto de dar uma sintetizada, porque a gente começa a falar um monte de jargões, né? Um monte de palavras aqui, o empresário já começa. Né? Já começou. Aí, não sei. A gente falou de coisas bem simples. A gente falou de proteção do dinheiro que você tem, né? Você falou, pô, é importantíssimo você deixar seu dinheiro guardado numa caixinha que ela te protege da inflação, te protege da corrosão desse teu dinheiro. Então a gente está falando de proteção, a gente está falando de pensamento a longo prazo, né? Não caia na besteira de entrar em trade diário, em day trade, em fazer operações semanais de entradas e saídas de posição, sem que você tenha um conhecimento profundo daquilo, e porque você vai estar brigando num jogo que você não tem condições de ganhar. A gente sabe disso. Exatamente. E você usou palavras interessantes e até fortes, que eu acho bem necessárias. Você não vai ganhar. Você não está lidando nem com seres humanos, às vezes está lidando com robô. Com robô. Né? E essa medida é muito importante. Pensamento a longo prazo, porque você vai sofrer menos o que a gente chama no mercado de volatilidade. Né? O mercado vai te atacar, vai te agredir menos, você vai ter mais tempo para respirar, pensar e analisar suas estratégias. Exatamente. Bacana. Só que faltou um ponto agora que eu quero absorver seus conhecimentos aqui para a gente falar sobre diversificação de investimento. Eu acho que também é um pilar muito importante. A gente falou de novo de proteção, a gente falou de pensamento a longo prazo, e eu acho importante para o pequeno empresário diversificar a carteira de investimentos dele, porque ele tem aquele dinheirinho que ele sobra no fluxo de caixa, né? Não é capital de giro, não pode ser. Nós não estamos falando de algo que a Jéssica gosta de falar muito, da reserva especial de caixa que precisa ter para oscilações que aconteçam. Falando daquele dinheiro que sobrou. Né? Se eu não for reinvestir na minha operação, né, a médio prazo ou a curto prazo, eu preciso colocar esse dinheiro num lugar onde ele vai me proteger. E, de alguma forma, tentar diversificar isso para que eu não sofra oscilações de mercado. Como que você pensa isso para o pequeno empresário, para o pequeno CNPJ, até para o médio, ou inclusive para os grandes, mas o foco aqui é pensar naquele cara que tem o dinheirinho dele guardado lá. O que você imagina de diversificação, produto, estratégia? Eu sempre falo sobre diversificação. Você não pode... Cara, até tem na Bíblia. Você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Eu acho que o povo tá cansado de ouvir isso. De não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas mesmo assim, tem muita gente que repete esse erro. De colocar todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, Chay, é investimento imobiliário. Eu sou um empresário. Eu sempre compro imóveis para mim. Errado. Você só está comprando imóveis. Hoje, se você tem imóvel, se você tem um apartamento, você teu dinheiro perde para a inflação. Como assim, Chay, estou perdendo para a inflação? Vou te explicar. Se você pegar o aluguel de um apartamento hoje, um imóvel qualquer, sala comercial, o que for, está rendendo 0,4% ao mês. E o Selic está 12% quase. Bateu 14%. Hoje está 11,25%. Ou seja, 1% ao mês. Olha, você está perdendo para a inflação do país. Porque teu dinheiro está rendendo 0,4%, inflação é 1%. Você está perdendo ou está ganhando? Está perdendo. Então você não pode fazer só investimento em mercado imobiliário. Ou você só fazer investimento no mercado de criptomoedas. Ou você só fazer investimento no mercado de renda fixa ou renda variável. Eu acho que assim, diversificação é grande sacada em você minimizar seus riscos e maximizar teus resultados. Mas como a gente faz isso? Sempre a gente segue mesma linha de raciocínio ou conforme tempo, conforme a economia vai mudando isso? Conforme a economia, a gente vai mudando nossa linha de raciocínio. Por quê? Porque conforme a curva de juros, conforme a taxa de juros aumentando ou diminuindo, a gente vai ter que ir realocando nossos investimentos em lugares diferentes. Né? Por exemplo, para um pequeno empresário ou médio empresário que tem um dinheiro que está sobrando, que está querendo investir esse dinheiro, nesse cenário de hoje, a gente indica para ele investir mais na renda variável e menos na renda fixa. Por quê, Chay? Porque a curva de taxa de juros está caindo. Né? Quando a gente chega na mínima de taxa de juros, a gente inverte isso. A gente investe mais na renda fixa, aumenta o nosso investimento na renda fixa e diminui na renda variável. E isso é meio complexo, né?
Por isso que tem que ter um assessor sempre ao seu lado. Para um empresário pequeno ou médio, eu sempre indico, pô, é legal você estudar, é importantíssimo você fazer um curso básico sobre finanças, saber como você diversificar seu dinheiro, mas não faça isso sozinho. Tenha sempre alguém ao seu lado para te ajudar, te auxiliar e fazer isso. Mas a diversificação é um ponto super importante para você maximizar seus resultados e, mais importante ainda, para minimizar teu risco. O risco, né? Isso para tudo, né? Até a nós mesmos que somos empresários, a gente tem outras empresas, acaba investindo em outras linhas assim, porque é justamente isso, você não colocar os teus ovos numa única cesta, porque se um lado der errado, você supre pelo outro, né? Você consegue compensar. E aí, indo nessa linha de diversificação, Chay, eu queria que você contasse para nós como que você concilia, porque hoje, além de trabalhar nessa área, você também tem essa parte da mídia, que você, né, acaba atuando também, estando presente, tem a parte de palestras, enfim. E como que você concilia tudo isso, né, na sua vida hoje, o seu tempo ali, onde que você coloca mais foco? Eu queria que você comentasse sobre essa parte para nós. Sim. A gente falou sobre isso até antes de a gente entrar no ar também. Hoje, Jéssica, eu estou investindo mais meu foco, meu tempo, minha energia na parte de finanças, de mercado financeiro. Por quê? Porque é uma tema que tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que não quer ouvir, que não quer estar dentro, por conta de medo, por conta de crença, por conta de preconceito. E eu tô aqui para quebrar essas barreiras. Então eu uso minha audiência, esse meu lado de mídia, para a gente quebrar essa barreira. Para chegar, para levar esse recado para todo mundo. Cara, não tenha preconceito de sentar e ouvir e aprender sobre o mercado financeiro. Por quê? Porque você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder. Né? Você saber como lidar com o seu dinheiro, você não vai perder nada, cara. Nada. Você só vai ganhar. Eu falo para os meus clientes, quando eu faço consultoria, eu falo assim, cara, imagina, você trabalha 8 horas por dia para ganhar dinheiro. Isso dá 44 horas por semana e dá mais que 160 horas ou 180 horas por mês de você trabalhando e ganhar dinheiro. E você não quer se dedicar 1 hora por semana ou 1 hora por mês para cuidar daquilo, fazer manutenção daquilo que você trabalhou tanto para ter e você não quer cuidar. Então, assim, quando você faz cursos de educação financeira, quando você aprende sobre educação financeira, desculpa, isso não quer dizer que você tem que virar especialista do mercado financeiro, mas você tem que ter noção para cuidar do seu dinheiro, certo? E eu tô fazendo, realmente eu tô investindo mais meu tempo para esse mercado, porque é um mercado que tem muita gente tem muito problema com finanças, né? Existem muitos problemas na vida das pessoas sobre finanças deles, e aonde tem problema, existe solução. Sim. E a gente ganha dinheiro com solução. Então, eu sempre aprendi isso. Isso para mim é básico. Chay, aonde tem mais problemas, e eu falo isso para vocês, a receita de bolo é uma dica super importante para vocês. Aonde tem mais problemas, que você vai ganhar mais dinheiro. Porque tem mais solução. Então, se você descobrir solução das pessoas, solução dos problemas, você vai ganhar dinheiro. Por isso que eu foquei mais para esse lado. Porque eu vejo que existem muitos problemas financeiros na vida dos brasileiros. Eu vejo existe um preconceito muito grande sobre o mercado financeiro e finanças. E aonde que eu acho que eu consigo ganhar dinheiro. Aonde que eu posso levar conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas através de consultoria, através de cursos, indicações de livro, qualquer coisa que pode trazer esse conhecimento para as pessoas. Aí também com certeza para mim vai ser bom. Eu vou ganhar meu dinheiro com consultoria e eu vou ganhar dinheiro com meus resultados de investimento também. Perfeito. Legal. É isso. E esse déficit, né, ele não está só no brasileiro, ele está na empresa do brasileiro. Né? Ele leva isso da vida pessoal dele, da carteira dele, para a carteira do CNPJ e ele mistura tudo isso. Né? É cultural isso. Né? É muito interessante e é um trabalho
catequizador, evangelizador, né? Exatamente. É louvável, muito legal. Isso ajuda muito o país em si, né? O país precisa muito disso, tanto no PF quanto no PJ. Sim. Só que eu quero te usar um pouquinho mais aqui, cara. Eu entrar um pouquinho mais adentro do assunto, porque eu acho que a galera tá meio curiosa pra falar assim, pô, o Chay tá falando uns conceitos legais. Mas me diz aí, qual que é aquela boa, né? Todo investidor financeiro, o consultor, o povo pergunta, e aí, coloca o dinheiro aonde? Qual que é o papel, né? me dá os 3 dígitos lá do papel. Eu não vou perguntar isso, mas eu vou perguntar alguma coisa mais conservadora, assim. Investir em papéis que tragam dividendos num país que tem uma bolsa muito volátil, porque a gente falou bastante de renda variável e tudo, eu acho que é algo que seduz o brasileiro, né? A gente olha, vê pessoas ganhando dinheiro, como você disse, e seduz bastante. Mas é um ambiente volátil, é um ambiente que você tá, de novo, brigando com robô, brigando com trader, brigando com gente que, pô... Você tá Isso lá como trader, agora Exato. como investidor você não tem essa Você tá briga. lá competindo com esses caras, né? Então, como que você foge disso? É aquilo que a gente falou de pensamento a longo prazo. Só que existem também formas de investir com viés mais conservadores, como, por exemplo, investir em empresas que te entregam dividendo. Sim. Você não está olhando a valorização do papel só, né, ao longo do tempo. Você está olhando também a entrega de dividendos, porque você, acima de tudo, é sócio daquela companhia. Exatamente. O papel significa isso, a ação significa que você é sócio daquela companhia. E eles estão distribuindo lucros lá, você faz parte desse cap table, desse grupo de acionistas, você vai ganhar seus dividendos. É uma estratégia muito legal para o país e tudo. Eu queria te perguntar o que você acha sobre essa estratégia de investir em papéis pensando a longo prazo em cima dos dividendos. E eu queria que você mostrasse para nós, pô, no Brasil, quem que é que está pagando mais hoje em dia? Boa. Uma boa pergunta e, assim, você deu pergunta, deu solução e vamos falar. Eu vou falar para vocês que você trouxe uma ideia, um ponto muito legal. Hoje, o nosso foco do escritório é investir nos papéis que têm dividendos. Eu me juntei ultimamente com Luiz Barsi Filho, que é o filho do Luiz Barsi, é o maior investidor individual da Bolsa de Valores. Nossa ideologia é 100% em dividendos. Você investir nos papéis que pagam um bom dividendos, pensando em longo prazo, e você ganha com a valorização da ação e também você ganha com os dividendos que essa empresa, essa companhia, essa ação paga para você. Por coincidência, Jéssica, eu te mandei, eu ia mostrar para outra coisa, mas agora, por coincidência, eu mandei para você uma ação de uma empresa que eu acho que essa empresa todo mundo conhece. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conhecem, eu falar pra vocês aqui, ó. Chama Itaú. Vocês conhecem essa empresa? Eu trabalhei uns 11 anos lá. Tá, então ótimo. Então, não mandei nos prints, mas vou te enviar. Eu achava que tá aqui, mas não tá aqui. Itaú é uma boa empresa, uma empresa sólida, uma empresa que sempre gera anos e anos, trimestre atrás do trimestre, batendo recorde de lucro líquido e também pagando um bom dividendos, né? Então você investindo nessa empresa, você no longo prazo, você vê que em 20 anos, 25 anos, 30 anos, você cria um patrimônio gigante e ganhando dividendo ainda. O que é dividendo? A gente está falando de dividendos, eu acho que pode ter muita gente que não sabe o que é dividendo, né? Vamos lá, vamos começar do zero. O que é dividendo? Gente, no Brasil, todas as empresas, por lei, são obrigadas a distribuir 25% do seu lucro líquido entre as acionistas. Aproveitem, porque isso só acontece no Brasil. Nenhum lugar nos Estados Unidos, nenhum lugar existe isso. Que as empresas são obrigadas a distribuir dividendos. As empresas lá fora pagam dividendos se eles quiserem. Senão eles não pagam. Eles reinvestem dentro da operação deles. Só que no Brasil não. As empresas são obrigadas a distribuir 25% do lucro. Então, você escolhendo umas boas empresas que pagam bons dividendos, como Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Banco do Itaú, né? Banco Bradesco, são empresas que pagam bons dividendos e são empresas que sempre têm um lucro líquido bons, né? E todo ano eles entregam um resultado bom.
tirando uns problemas que o Bradesco teve aquelas, né, esses últimos anos, é um banco que a gente acredita que vai trazer bons resultados daqui adiante, né? Esse ano é um ano que a gente acredita que o Bradesco traz uns resultados bons, né? Lembrando, gente, por favor, eu estou só usando como exemplo essas ações, não é para vocês investirem. A gente não tá dando indicação de investimento, tá? Eu já vou deixar aqui de bem qualquer claro. maneira, eu vou cobrar dos meus amigos do Itaú lá, ó, ele falou de vocês aí, a gente vai cobrar um pinga de vocês. Podem cobrar um merchan. Mas tudo que a gente fala aqui não é a indicação de investimento, só apenas são exemplos que a gente está dando. Você investindo nas empresas boas, sólidas, em longo prazo, com um valor básico, gente. Você investindo R$200, R$300 por mês, em 20 anos, 25 anos, você faz 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu mandei para você algumas empresas, por exemplo, Unipar. Se 20 anos atrás você começava a investir na Unipar R$200 por mês, hoje você teria 5 milhões de reais de patrimônio, né? Se você investia 20 anos atrás, 25 anos atrás, R$200 por mês no Itaú, hoje você teria 1,3 milhão de patrimônio. Se você, 20 anos atrás, tinha investido na empresa chamada VEG, que é uma empresa que faz motores... motores... É uma indústria que faz motores para as outras... Bomba, gerador, bomba, gerador de energia, enfim. A VEG, hoje você teria 1,6 milhão de patrimônio, investindo R$200 por mês. O que é R$200, cara? É R$50 por semana. R$50 por semana. Assim que você multiplica seu patrimônio, assim que você cria um patrimônio. Mas tudo depende aonde você investe seu dinheiro. Do mesmo jeito que tem empresas que trazem bons retornos, bons lucros para você no mercado financeiro, tem empresas que podem trazer resultados negativos para você. Que eu já coloquei aqui uma empresa, por exemplo, se você investia R$200 por mês na Oi, 20 anos atrás até hoje, para cá, você tinha perdido o seu capital 91%. Você perdeu o dinheiro. Então não é sempre que eu ganho dinheiro. Sim. Depende aonde você investe seu dinheiro, você pode perder ou pode ganhar. Por isso que é super importante você ter uma especialista ao seu lado, de falar aonde investir seu dinheiro. Isso foi sobre mercado de renda variável. Da renda fixa também, mesma coisa. Existem títulos que te trazem mais resultados, né? No mercado da renda variável, você não perde dinheiro, assim, você não tem aquelas oscilações, né? No mercado financeiro, ninguém perde dinheiro antes de realizar a operação. Você só perde dinheiro se você for lá realizar aquela operação. Vamos supor, se eu comprei uma ação por R$10, foi para 5. Eu fui vender, perdi dinheiro. Agora, se eu segurar essa ação de R$10 até o resto da minha vida, é meu. Ninguém pode tirar de mim. Eu sou sócio daquela empresa até o resto da minha vida. Eu vou receber dividendos, tenho meus direitos, enfim. Certo? Então, uma grande sacada que tem no mercado financeiro que as pessoas têm que entender, você só perde dinheiro se você realizar suas operações. Se você vender sua ação, se você vender aquele título que você investiu, e você perde tanto na renda fixa quanto na renda variável. Porque você pode investir num título custando R$100 na renda fixa hoje, daqui 1 mês, 2 meses, aquele título pode custar R$50. Então você perdeu se você for lá realizar, entende? Então você perde dinheiro no mercado financeiro se você realiza suas operações. E voltando a responder a sua pergunta, aonde investir meu dinheiro? Isso é muito depende. Muito relativo. Relativo, desculpa. Muito relativo, depende do perfil de investidor. Quem é você? Como está a sua vida, seu psicológico, como você lidar com os problemas, daqui, também. com finanças, o que você espera com aquele investimento. Então, totalmente seu perfil pode ser diferente daquele da Jéssica. Você pode aguentar, suportar mais risco do que... Exatamente. Então, isso é muito relativo. Tipo, cada pessoa tem um perfil diferente. Mas, geralmente, a gente fala para as pessoas começarem... fazer aquela mais básica, de colocar
80%, 70% na renda fixa e 30% na renda variável. De novo, com a ajuda de um profissional. Sim. Tem perfil que faz 50-50, 50% renda variável, 50% renda fixa. Tem perfil agressivo que coloca só 100% na renda variável, né? 80% na renda variável. Então, são perfis diferentes. Eu vi um vídeo do Luiz Barsi que ele falou assim, investir na renda fixa não é um investimento. Renda fixa não é investimento, é perda fixa, que você perde seu dinheiro deixando lá. Pensando assim, eu sei qual é o raciocínio dele. Conversando com ele, entendendo a ideologia dele, eu entendo o que ele quer dizer. Ele não quer dizer que você está perdendo seu dinheiro. Deixando de ganhar, né? Você consegue ter uns ganhos muito potenciais investindo nos bons ações na renda variável, aonde que na renda fixa você nunca chega nem perto. Mas não é para todo mundo fazer investimento só na renda variável. Eu acho que tem que ter uma mescla de tudo. De novo, diversificação. Você tem que diversificar. Deixa dinheiro na renda fixa, renda variável. Eu invisto no cripto também. Existe um preconceito muito grande também, até dos próprios investidores, dos assessores que trabalham no mercado financeiro com esse tipo de investimento, que são os criptos, Bitcoin, Ethereum, e enfim, qualquer moedas digitais. Eu invisto, porque no mercado financeiro é uma coisa que também a gente tem que ver, risco e retorno. Qual é o risco eu investir nas moedas digitais? É grande. E o retorno é também grande, então eu coloco um capital menor. Sim, não precisa colocar tudo lá, né? E eu falei ontem para um amigo meu que ele é assessor, eu falei assim, Chay, você tem investimento no cripto, eu não acredito. Eu falei, cara, se virar pó, eu não tô nem aí. Mas se virar milhões de dinheiro, eu falo, cara, acertei. Entende? Então depende do teu pensamento. Qualquer tipo de investimento é válido. A partir do momento que seja um investimento. Joguinho, tigrinho, não é investimento, tá? Tem uma galera que fala... Importante dizer isso, cara. Importante dizer isso. É que caso de aposta... Eu investi em apostas esportivas. Não. Gente, isso não é investimento. É um investir no tigrinho. Isso não é investimento. Porque existe influenciador, tem pessoas que estão falando que isso é um investimento, é uma renda extra. Gente, não é. Esse é um jogo de azar. Como o próprio nome diz, é um jogo de azar. Jogo de azar quer dizer o quê? Você pode dar azar. Então você pode perder seu dinheiro. Não é investimento. Mas qualquer coisa que é investimento, é válido você ouvir. Válido você estudar. Válido você arriscar um pequeno... Se é muito volátil, arrisca um menor parte do seu capital. Se é mais estável e sempre tem uma curva crescente... aporta mais capital naquela vai ação. depender muito, você até acabou respondendo a próxima pergunta, porque é justamente sobre essa volatilidade do mercado, né? Depende muito do momento que você tá, do teu perfil como investidor, né? O que você espera daquilo, o quanto você já conhece do mercado. Então, tudo isso vai ditar a condução. Por isso que é sempre importante ter um especialista juntamente com você, né? E aí, Chay, mudando um pouquinho, assim, o assunto de investimento, mas tendo relação com isso, quando a gente vai para essa outra linha dessa experiência que você teve com reality show, enfim, o quanto você acha que isso influenciou na sua vida, né, da parte dos investimentos e quais são as lições que você trouxe disso também, sabe? As lições que você trouxe dessa participação, enfim, a gente estava comentando sobre como tem um lado bom, mas tem um lado ruim também disso tudo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para nós. De novo, vou voltar a falar, depende como a gente olha para esse lado ruim, depende da visão. Depende de como você enxerga os problemas que acontecem para você na tua vida. Quando você vira influenciador, você vira uma pessoa pública, tem ônus e bônus. Muitas vezes, esse lado ruim é maior. Principalmente quando vem cancelamento. Aquilo seu famosice vem junto com o famoso cancelamento. Porque, infelizmente, no Brasil tá tendo uma cultura
muito forte, tá vindo uma cultura muito forte de cancelamento, que eu não entendo por quê. Por que isso? Se eu não gosto da sua opinião, eu não tenho direito de te cancelar. Se eu não gostei de uma atitude que você fez, que eu não gostei, você pode ter gostado, eu não posso sair te cancelando, sabe? Então essa cultura é uma cultura super errado. É uma das pautas que eu tô lutando muito contra também. Essa cultura de cancelamento. Mas, voltando a responder a sua pergunta, como lidar com essa situação que eu aprendi com essas minhas participações. Quando você participa de um reality show, você cresce muito como pessoa. Né? Você tem uma evolução pessoal muito grande. Eu vou falar pra você por quê. Imagina nós três, na vida real aqui, a gente conversa, a gente tem opiniões diferentes, cada um vai pra sua casa e talvez por meses, semanas, ou às vezes anos, a gente não conversa mais um com o outro. Eu ouvi sua opinião, concordei ou discordei, foi na minha casa e acabou. Só que dentro de um reality show isso não existe. Eu tenho que ouvir sua opinião e amanhã tenho que acordar, olhar no teu olho e te dar bom dia, ou te ignorar, ou te xingar. Entende? Isso acontece por 3 meses, todos os dias, 24 horas. Quando você fica dentro, você vai para um reality show, você, por exemplo, eu participei da Fazenda, agora esse último, da penúltima também participei, e do Casamento às Cegas, eu me confinei com eu mais 19 pessoas. Sim. Eu tenho que lidar com mais 19 opiniões diferentes. Jeitos diferentes. Culturas diferentes. Um gosta de uma comida, o outro não gosta de uma comida. Sem válvula de gosta de cheiro de comida, o outro não gosta de cheiro de comida. Então, você tem que saber e aprender a lidar com isso. O que esses realities trouxe para mim foi evolução pessoal. Eu aprendi muito como lidar com as pessoas. Né? Foi mais pelo lado pessoal do que falando pelo lado profissional. Pelo lado profissional, para mim, como eu falo de mercado financeiro, não foi meio que irrelevante. Né? Até eu perdi mais seguidores, porque eu falo de mercado financeiro e meus seguidores maiores são do reality show. Então eles querem o quê? Eles querem que eu fale de reality show, eles querem que eu fale de tretas, de polêmicas, de não sei o quê. E eu não tô falando, eu tô falando de mercado financeiro, eu tô falando de educação financeira. E eu tô perdendo em seguidores, porque meus seguidores que vieram através dessas experiências, eles querem o quê? Eles querem ver essas tretas, opiniões sobre mercado, opiniões sobre reality shows e tudo mais. Mas, voltando, falando pelo lado pessoal, foi muito bom para mim. Eu evolui muito, aprendi muito de como lidar de cada pessoa com cada pessoa, sabe? Você tem seu jeito, eu aprendi isso no reality. Eu tenho que aprender a lidar com você, respeitar. Eu tenho que respeitar a sua opinião, independente se eu concordo ou não concordo. Entende? Legal. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Sabe? O telespectador que assiste, parece que aquele negócio é torcida de time. Se todo mundo tá gostando de você, tem que cancelar outras pessoas. Se eu não gosto de vocês dois, vou ter que sair falando mal de vocês, tentar cancelar vocês. E isso não existe. Eu falo para as pessoas, em todos os podcasts que eu vou, que eu tenho certeza, cada podcast tem um público pequeno, grande, o que for, eu quero levar esse recado para eles. Cara, participantes dos reality shows são artistas, são pessoas que são seres humanos como vocês que estão assistindo. Que eles podem errar, eles podem cometer um erro que talvez se eles olhar por fora naquilo, né, ver aquela situação, olhar por fora, eles não cometeriam. Mas como estão dentro daquela situação, eles cometeram aquele erro. Nós não podemos como falo, julgar eles. Porque a gente não estava naquela situação. E dentro de um reality tem toda aquela narrativa, como aconteceu aquela situação e levou a pessoa a agir daquela forma, sabe? Potencializa, né? E, por exemplo, saiu agora o Rodriguinho,
do BBB, saiu Vanessa, são pessoas que foram muito atacadas nas redes, e eu sempre saía, falava assim, eu não concordo com a atitude deles, mas também não vou atacar eles, porque eu não estou no lugar deles para atacar eles. Não estou dentro daquela experiência, daquele confinamento, para saber o que está acontecendo, e eu não sei como eu agiria se eu fosse dentro daquela situação. Então, eu não julgo. Qual é a melhor forma de lidar com isso? A gente tem que dar oportunidade para a pessoa evoluir, porra. Dar oportunidade para a pessoa sair e ver, reconhecer o erro. Sim, mudar, né? E mudar. O ser humano evolui com erros reconhecidos. Ser humano que acerta, primeiramente, não existe. Aí é anjo, aí é Deus, aí é Jesus. Só acertar. Até Jesus, olha o que fizeram com Jesus na época dele. Jesus foi uma pessoa errada na visão de vocês? Não. Mas na época dele, cancelaram ele. Olha o que fizeram com ele. Acabaram com ele, enfim. Crucificaram ele. Enfim. Cara, é uma coisa que eu falo. Não julguem as pessoas se você não está na situação que eles estão. Essa é a lição da minha vida que eu aprendi nesses realities. Não julgo, isso não quer dizer que eu concordo. Sim. Perfeito. É isso. Eu vou trazer de volta para o assunto de finanças, Bora. o assunto que a gente tá de mote aqui, e eu vou fazer uma pergunta, eu vou tomar até liberdade, Jéssica, de mudar um pouco o roteiro aqui, porque eu acho que a gente tem que ir no flow da nossa conversa. É bom. E eu acho que é um assunto que a gente fala pouco, ô Chay. E depois você me conta até isso no final da tua resposta. Eu acho que as pessoas comentam muito pouco desse assunto que eu quero te perguntar e eu quero saber a tua opinião. Eu queria falar um pouquinho da necessidade que o pequeno empresário tem e que o investidor tem, os dois, de controle e monitoramento e disciplina do processo de investimento ou do processo de controle financeiro. Seja da sua vida, seja do caixa da empresa. Sim. Porque para nós é um assunto muito importante. A nossa ferramenta, que a gente vende aqui, na verdade nem vende ela aqui, vou aproveitar o momento, mas ela justamente vem para poder auxiliar o pequeno empresário a fazer a tomar como rotina o processo de controle e monitoramento financeiro. Você vê essa necessidade de ser disciplinado para investir, essa necessidade de ser disciplinado para controlar o teu fluxo de caixa seu como investidor ou o fluxo de caixa da tua empresa para que você consiga gerar divisas para poder ser investidas e ampliar teu patrimônio, ampliar tua rentabilidade. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, disciplina é a coisa mais eficaz que tem para a vida de qualquer ser humano, em qualquer área. Na sua vida pessoal, em cuidar do seu corpo e das suas finanças. Se você não tem disciplina, você não cresce. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. É muito importante a gente ter disciplina, tanto na tua empresa, na minha empresa, e tanto nos meus investimentos. É importante. Por quê? Imagina você não tem disciplina, e você está gerando caixa, e você está misturando essa caixa, esse dinheiro que você está gerando com sua vida pessoal, está gastando com coisas que não são da necessidade da empresa, e você está usando para a sua favor da sua empresa, da sua pessoa física, né? A empresa está trabalhando, em vez de crescer, o que acontece para essa empresa? Está ladeira abaixo. Aí toda vez você fala assim, cara, minha empresa está gerando tanto caixa, tá tão bom, mas não tá crescendo. Não anda, o que está acontecendo? Aí vocês, como analista, vai lá, olha, você vê que o empresário, o administrador da empresa, que a maioria das vezes acontece isso, está usando o dinheiro que está gerando dentro da caixa da empresa a favor da sua pessoa física. Isso acontece bastante, não acontece? Muito. Então, o maior problema das empresas é isso, misturar conta da pessoa física, os gastos da pessoa física com pessoa jurídica. Isso é por conta de falta de quê? De disciplina, falta de controle. Não tem controle. Não tem autogestão, né? Não tem. Então, a disciplina é o primeiro ponto para tudo na tua vida. Tudo. A vida espiritual, pessoal, empresarial, investimento, tudo. Você tem que ter disciplina, você tem que ter hábitos bons para que consiga
crescer na tua empresa ou nas tuas finanças. Quando a gente fala sobre investimento, a gente também fala muito sobre essa disciplina. Vamos supor que acabei de dar um exemplo de R$200. Se você investir R$200 todo mês, uma ação, eu dei como exemplo aqui VEG. Todo mês, se você tinha investido R$200 todo mês, de 20 anos atrás até hoje, você teria um patrimônio de 1,5 milhão. Total investido seu ia ser 60 mil. E hoje ia ter um patrimônio de 1,6 milhão. Se você não tem disciplina em investir isso todo mês, você investe 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e acaba. Você tem mesmo os resultados que é uma pessoa que tem investido 20 anos? Constância, né? Constância? Não. Você tem mesmo os resultados que uma pessoa que foi lá toda semana, separou um pedacinho do seu dinheiro, ainda simplificou, em vez de investir todo mês, foi lá toda semana, separou um pedaço do seu dinheiro e investiu. Você tem mesmo resultado? Não tem. Então, disciplina é tudo para uma pessoa, para a vida empresarial e a vida financeira dessa pessoa. Você vai lá, faz consultoria empresarial para essa pessoa, né? Analisa como que está andando essa parte de administração da empresa, ensina ele, dá a receita de bolo, fala assim, cara, faz isso. O cara faz primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí que começa a dar resultado, ele desiste. Desiste. Ou pelo menos, sei lá, faz 1 ano, depois de 1 ano desiste, muda totalmente o plano. Então, cara, se você não tem disciplina, você não cresce. Esse para mim é o primeiro ponto. Vamos supor um personal trainer. Você foi esportista também, você foi escalador. Foi. Se você não treinava todo dia, 2, 3 horas por dia, você ia conseguir ter a mesma performance que uma pessoa que treinava 2, 3 horas por dia? Com certeza. Não. Um personal trainer te dá um treino para você treinar para fazer um shape. Vamos supor que eu sou uma pessoa acima de peso. Eu quero perder 20 quilos, 30 quilos. Aí eu tenho um plano alimentar e eu tenho plano para treinar de treino. E eu não sigo. Será que eu vou emagrecer? Não. Então, disciplina é para tudo. Você tem que ter um hábito, tem que ter um plano, e você tem que executar o plano. Só ter plano não funciona. Plano sem execução não funciona, sabe? O disciplina faz o quê? Disciplina faz você executar os planos que você planejou. Sim. E eu acho que é super importante. Né? E tem que ter constância. Legal. Perfeito. Bom, a gente falou de várias coisas aqui extremamente importantes. E pra gente finalizar, Chay, eu queria que você fizesse um resumo para nós. Se você pudesse dar um resumo de 3 pontos aí essenciais de tudo que a gente falou para esse empresário, para essa pessoa física que quer efetivamente mudar essa chave em relação a finanças, em relação ao mercado financeiro, o que você diria para ela? Primeira coisa que eu falaria para eles, falaria assim, criar hábitos que te fazem crescer. Um desses hábitos é disciplina. Você tem que ser disciplinado, né? Cuidar também da sua parte espiritual também faz parte dessa evolução também. Cuida da sua vida espiritual, pessoal e empresarial. É super importante. Então, criar hábito. Disciplina é um deles. Tirar gastos desnecessários. Dentro da nossa vida, a gente tem custos e a gente tem despesas. Custos são coisas que te trazem algo de retorno. Você tem um retorno. Se você comprar essa caneca e você personaliza, você está fazendo um merchan em cima disso, né? Tá aparecendo, as pessoas estão vendo esse logo, enfim. Isso é um custo, te traz uma visibilidade. Esse podcast é um custo para você, te traz uma visibilidade, te traz um retorno depois. Despesas são coisas que a gente não tem retorno sobre aquilo, sabe? Você está despejando dinheiro, então corta as despesas, né, desnecessárias da sua vida se você quer evoluir. E terceiro, investe no seu conhecimento. Estuda. Investe no seu conhecimento. Qual é o melhor investimento? Muita gente pergunta para mim. Vocês não perguntaram, mas vou falar aqui para vocês. Chay, qual é o melhor investimento
que as pessoas podem fazer? Investir em conhecimento. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Você ter conhecimento sobre qualquer assunto que te interessa só te faz evoluir, não te faz mal. Se você fazer curso, se você ler um livro, se você ir para uma imersão, isso nunca vai te fazer mal. Se você ouvir as pessoas, não tenha preconceito em ouvir as pessoas. Então eu daria esses conselhos. Tenha disciplina, corta as despesas e no final investir no seu conhecimento. Porque daí investir no seu conhecimento vai abrir muitas portas para você. Maravilha. É isso. Anotou aí, Léo? Tá anotado. Maravilha, Todo mundo Chay. aí, hein? Muito obrigada, Obrigado, tá? você. Por ter aceito o convite. Tenho certeza que você aí, se anotar e aplicar o que a gente conversou, com certeza vai ter uma virada de chave aí na sua vida. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu Nome do maior meu livro, hein? insight. A Virada de Chave. Já coloca aí a virada de chave. Deixa aí nos comentários qual foi o seu maior insight. Compartilha aí pra gente também poder atingir o maior número de pessoas possíveis, porque com certeza vidas são transformadas através desses ensinamentos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, 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 meninos. Chay. Obrigado, tamo Valeu. junto. Muito Tchau, tchau. obrigado.